Sejam muito bem-vindos ao Destinos Curados. Eu espero encontrar você muito bem, em nome de Jesus. E em nome de Jesus deixar assim muito melhor. Eu espero, oro, todos nós, para que a sua vida seja tomada de esperança, de alegria, que você receba toda a graça que precisa para dar passos ousados de fé e experimentar muito do poder de Deus, tudo que Ele tem para você, porque Ele te ama. Vamos lembrar que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É crer. Então eles questionaram a Jesus: o que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus lhes asseverou: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. O que a gente tem que fazer? Crer. Crer. Eu penso que quando o Senhor Jesus disse isso para eles, eles devem ter. E não tem mais nada, não? Se você crer, você vai ter tudo que você precisa para viver uma grande vida e a eternidade. Crer em Jesus. Jesus Cristo é o Senhor. Ele disse que eu sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade é Cristo. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu sou o pão, eu sou a água, eu sou o bom pastor. Eu sou a luz. Eu sou. Ele é tudo que a gente precisa. Então, se você crê em Jesus, Jesus é a nossa arma. Jesus, nele nós encontramos tudo que nós precisamos, tudo. Então ele disse: creia, creiam em mim. Basta crer nele. Como ele disse, tudo é possível àquele que crê. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Eu amo repetir essa frase de Jesus. Tudo é possível àquele que crê. Nada é impossível para Deus. Nada, absolutamente. Então, eles fizeram essa pergunta e Jesus disse: creiam em mim. É só crer em mim. Jesus é a sabedoria de Deus. Jesus é maior que Salomão. Como ele disse, ele já existia antes de Abraão. Ele sempre existiu. Tudo foi feito por ele e para ele. Nós fomos feitos por Deus e para Deus. Então, se você crê em Jesus, você recebe tudo que precisa: paz, alegria, vida, força, saúde, saída para aquilo que não tem saída. Tem coisa que não tem saída. E você vai batendo em portas e portas. E é interessante, né? As pessoas buscam saída até na morte, mas não param para buscar saída no Senhor. Eu olho e às vezes eu vejo pessoas sofrendo tanto e eu logo penso: puxa, se essa pessoa desse crédito de verdade à palavra,
Às vezes a gente fica sabendo, né, de uma história e já pensa, poxa, se ela cresce em Jesus. Quantos casos, né, impossíveis, e logo, imediatamente eu já penso, né, puxa, para Jesus tem jeito. Tudo tem. Ele cura, ele liberta, ele transforma, ele dá saída para aquilo que não tem saída. Ai de nós sem o Senhor. Ele reina, ele é o Senhor. E quando as pessoas abraçam esse Deus como Senhor da vida, elas passam a viver uma vida que elas sequer imaginaram. Porque olhos não viram, ouvidos não ouviram, e não desceu ao coração o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Sim, tudo que você tem que fazer é crer em Jesus. Parece que é pouco, né? Não, não é. É tudo. Porque se você crê em Jesus, nele você encontra tudo. Nele você vai encontrar saída para tudo. E como está escrito, nele está escondido os tesouros da sabedoria, porque ele é a sabedoria de Deus. Jesus Cristo. Tudo é Jesus. Ele é o alfa, o ômega, o primeiro e último, o princípio e o fim. Começar com ele, caminhar com ele, terminar com ele é sucesso, é garantia de sucesso. Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé. Planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo. Planos para vos dar esperança e um futuro melhor. Ele não tem planos de dor, prejuízo, mas de esperança, de vida, de um futuro poderoso. Os planos de Deus para nós são de paz, são de bênção. Sim, Jesus Cristo é a saída. Nele você encontra tudo, absolutamente tudo que você não encontrou em lugar nenhum. Seja muito bem-vinda, Cristiane. Obrigada, Bispa. Muito bom ter você aqui. Nós já fizemos seu testemunho lá atrás, muitas vezes, Muitas já, vezes, né? sim, Mas no sim. Destinos ainda não. Não. Cristiane, você foi criada num lar de traições, Sim, de adultérios. sim. E mais grave que, além do adultério, é que isso acontecia na sua frente. Na minha frente. Por muitas vezes, minha mãe saía para trair meu pai, me levava junto com ela, me deixava um pouco distante do local onde ela estava com uma outra pessoa, pedindo para me aguardar, e eu ficava ali aguardando até ela terminar ali o assunto, a conversa, né, que ela tinha ali. Então eu presenciava por muitas vezes ela traindo meu pai. E aí ela ainda pedia para você não contar. Isso, pedia para mim não contar, e isso me deixava muito frustrada, porque meu pai sempre foi um homem muito bom, e eu via que ele não merecia passar por aquilo, né? E minha mãe sempre muito desajuizada, mesmo sem juízo, então isso me feria muito. Quem traía era ela. Sim. E muitas vezes. Muitas vezes, sim. E você presenciava isso internamente. O que isso foi causando em você? Foi causando um medo. Um medo de me casar, um medo de acontecer comigo, um medo de, sei lá, de ver meu pai sofrendo, porque eu não aceitava aquilo, eu não achava justo o que ela fazia. Então, assim, eu fui crescendo muito frustrada com aquela situação. Você disse que você dizia que você não queria ser como ela. Isso, eu dizia que eu não queria ser daquela forma. Porque, infelizmente, naquele momento ela não era exemplo para mim.
Inclusive, você foi molestada por um padrasto, você dormindo ali na beirada da cama, num colchão. Sim. E ele começou a mexer em você, a tocar você. Sim, e ele dizia para minha mãe que ele estava me cobrindo. Mas me cobrindo, me tocando, não era me cobrir. Ele estava aproveitando mesmo da oportunidade, porque minha mãe saía para trabalhar cedo e me deixava com ele. Então eu, muito nova também, eu ficava com ele e ele dizia que estava me cobrindo, mas ele não estava me cobrindo. Porque você chegou a contar para ela, né? Sim, quando eu percebi que era real, aí foi quando eu falei e ele, né, como nós sabemos que o molestador sempre se defende, sempre fala que não é isso, ele falou que era coisa da minha cabeça, que não era verdade. Que ele já estava te cobrindo. Me cobrindo. E te passando a mão, te molestando. Isso, que me considerava como filha, né? Como que ele ia fazer aquilo? Mas ele fazia. Aí a sua mãe separou desse homem, aí você disse que ela teve muitos namorados e um deles se apaixonou por você. Sim, por muito tempo eu fui perseguida por essa pessoa, onde eu não podia ter amizades, eu não podia ter namorado, porque ele era uma pessoa muito violenta, muito agressiva, inclusive as polícias tinham medo dele, quando ele estava numa situação que se chamasse a polícia e falava que ele estava lá, a polícia nem ia. E ele me perseguiu por um bom tempo, e eu não podia namorar, não podia ter amizade, porque ele não deixava. Até que chegou um ponto que eu contei para minha mãe também. Né? Aí fomos para a delegacia, houve toda uma situação, mas por um bom tempo eu fui perseguida por ele. Ou seja, essas escolhas estavam afetando a sua vida. Sim, sim. Porque à medida que ela ia colocando um homem dentro de casa, imediatamente aquilo estava prejudicando a sua vida, você sendo abusada, perseguida, oprimida, porque aí o sujeito obcecado não deixava você viver a sua vida. Não podia. Não podia ter simplesmente uma amizade. Se ele me via conversando com uma pessoa diferente, já era motivo para ele arrumar confusão. Isso devia ser muito difícil, porque você devia olhar e pensar assim, meu Deus, esse sujeito não é meu pai. É um sujeito que é um caso da minha mãe e acabando com a minha vida. Sim. E todo mundo tinha medo dele. Eu não tinha nem como me defender. Porque se eu chamasse a polícia, ela não fazia nada. Eu tinha muito medo de contar a situação para o meu pai, por ele ser muito violento, esse homem, eu tinha medo dele fazer algo com o meu pai. Então eu tinha que viver aquilo sozinha e seguir minha vida. Porque eles se separaram, né? Seu pai acabou se separando da sua mãe mesmo, e aí que ela foi se envolvendo mesmo. Sim. Infelizmente, minha mãe, cada dia ela estava com uma pessoa e era muito difícil. Bom, você se casou. Sim. Com 40 dias você já queria separar. Sim. Já queria separar, porque eu dizia, gente, o príncipe virou sapo. Porque ele era muito bom. Nós namoramos por um bom tempo, ficamos noivo. E quando nós casamos, na noite que nós casamos, ele já se revelou, na verdade. Ali eu já vi que não era a mesma pessoa com quem eu namorava antes. Porque ali ele bebeu muito e daí por diante era muita bebida, muitos vícios. Você não via ele bebendo assim antes? Eu via, bispa, só que era assim, ele bebia, como diz, né, socialmente. Não era aquele ponto. Porque depois que nós nos casamos, ele se tornou uma pessoa agressiva. Ele não me agredia, mas por muitas vezes ele chegava em casa, se eu falasse alguma coisa, ele quebrava os móveis. Se eu não falava, ele quebrava também. Então eu não tinha opção. Como eu não tinha também juízo, eu falava. Aí quebrava a casa, quebrava até a entrada, né, o muro. O muro da minha casa eu lembro que era mole. De tanto que toda vez que ele chegava, ele empurrava aquele muro, ele batia aquele portão. Então, assim, era algo horrível. E ele só chegava na madrugada. Então, eu já pensava, como que ele vai chegar? Então, eu já ficava esperando a chegada para mim brigar e para ele também. Porque ele bebia e ele te traía. E me traía muito, muito. Na verdade, eu acredito que ele nunca parou de me trair. Eu acredito que ele me traía antes e continuou, né? Mas eu não percebia.
Só com o decorrer do tempo que eu fui percebendo que havia algo estranho. Que ele te traía. Sim. Bom, nessa luta para esse casamento, então, funcionar, você queria separar, mas aí ficou, você começou a passar por religiões. Sim, aí eu fui em busca de ajuda. Eu ia atrás de centros, atrás de benzimentos. Aonde falava para mim que tinha algo para mudar a minha vida, eu ia. Então eu tentei de tudo. E não encontrava mudança, inclusive grávida, né? Porque depois, com o passar do tempo, eu acreditava que um filho iria mudar, porque era algo que ele queria muito. Então eu dizia, então eu vou engravidar, quem sabe assim ele muda. Mas não mudou. Ele continuava do mesmo jeito. E aí, grávida, você ia para receber esses benzimentos, essas coisas todas? Sim. Aí nasce seu filho. Sim, na verdade, bispo, o Bruno, desde o 6º mês, ele já queria nascer. A partir do 6º mês, eu já tive que tomar medicação para segurar ele, porque ele já queria nascer. E o médico mandava fazer repouso absoluto. Mas como eu era uma pessoa descontrolada, tinha um casamento totalmente desestruturado, eu não fazia repouso, eu não me mantinha controlada, então eu passava muito nervoso. E era onde o Bruno queria nascer, desde o 6º mês. O que isso causava em você, Cristiane? Você se tornava agressiva, você brigava? Eu nunca fui agressiva, bispa, mas eu ficava com muita raiva, muito nervosinho, eu passava muito nervoso. Então, assim, eu não conseguia me controlar. Eu não chegava a agredir ele só com palavras. Mas, assim, como eu acho que eu segurava muito aquele nervosismo, era onde afetava a criança. E aí você lutando para segurar esse menino, é aí que tá. Você continuou indo, recebendo esses benzimentos, essas coisas. Sim. Bom, você já correu o risco de perder desde o 6º mês. Sim. Desde que eu já queria nascer. Sim. Aí foi tomando medicamento para segurar e aquela coisa, ele nasce. Logo você já vê, ele manifesta uma pneumonia, sim, que é um negócio que não tinha explicação. Sim. Porque não é uma pneumonia pontual, um negócio que aconteceu ali. Aquilo se tornou um problema crônico. Sim. Que os médicos não conseguiam me explicar o porquê que ele tinha, da onde vinha. Era simplesmente um espirro, uma tosse. Eu já podia correr com ele, que ele já estava numa condição para entrar no oxigênio. E os médicos não conseguiam me explicar o porquê. Você disse que era muita miséria. Muita miséria, muita dificuldade. Você não tinha dinheiro para nada, não tinha condição para nada, e aí você tirava de onde não tinha, que piorava ainda mais, para pagar um plano para o Bruno, que na época era um plano caro. Sim. Para poder acudir o Bruno, porque o tempo todo parecia que você ia perder o Bruno. O tempo todo, bispo, o tempo todo. E ia, né? E em muitos médicos, eu lembro que na época o plano liberava 30 guias por mês. Quando dava 15 dias eu já tinha esgotado todas as guias. Porque eu ia num, eu ia em outro e nada resolvia. E ninguém conseguia me responder o porquê que a criança ficava daquele jeito. Não tinha uma resposta. Você disse que você viveu um momento em que você ouviu a médica dizendo, corre que a criança está morrendo. Sim. Chegou um momento que eu cheguei no pronto-socorro e a doutora gritava. Quando ela atendeu, ela dizia, corre para a ambulância, corre com a ambulância, porque essa criança está morrendo. E eu muito nova, sem entender o que estava acontecendo. E eu era assim, como eu dizia para a senhora, eu guardava muito o nervosismo. E tudo eu passava mal. Tudo eu tinha sensação de desmaio. Então, quando a médica saiu gritando do consultório daquela maneira, eu já estava também quase ali precisando de uma ambulância. E aí foi quando nós já fomos para São José do Rio Preto, e aí ele já internou e já ficou um bom período ali internado, mas sem entender o porquê daquela situação. Era um negócio que você só entendeu quando chegou no ministério, que era totalmente espiritual, Totalmente né? espiritual, bispo. Totalmente. Totalmente espiritual, porque daí você não resolvia já miséria, dificuldade, pagando aquele plano, esgotando todas as guias em 15 dias.
correndo para lá e para cá. E o casamento daquele jeito, né? E o casamento? Sim. Porque assim, nem com a criança, mesmo com a criança naquela condição, ele não mudava. Ele não parava de beber, ele não parava ele não chegava nos horários certos em casa. Quantas e quantas vezes eu tinha que chamar vizinhos para me acompanhar até o hospital, para levar o Bruno, porque ele não estava em casa. Ele estava bebendo, ou estava em lugares que só Jesus sabe onde. E o que é pior, né, Cristiane? É quando você saía, não foram poucas vezes, e foi a sua sogra que compactou com isso? Sim, minha sogra levava o bilhetinho para a vizinha. A sua sogra te traía também, porque a sua sogra pegava um bilhetinho dele e entregava para a vizinha, porque aí você saía, a vizinha ia ficar com ele na sua casa. Na minha casa. Por muitas vezes isso aconteceu. E eu nem imaginava. Que ele estava traindo você ali na sua casa, na sua cama. Na minha casa. E a sua sogra conivente. Apoiando tudo. Sim. A gente conta umas coisas dessas, assim, não parece que é verdade, não, né? Até mesmo a gente, né? Às vezes fala, meu Deus, eu não acredito que eu vivi tudo isso. Parece coisa de novela, né? De filme. Mas é real, bispa. Porque às vezes a pessoa ouve uma coisa dela, meu Deus, não pode. É. A sogra é conivente com isso. Com erro, né? A mulher tem o neto dela doente, vive internado. Sim. Quer dizer, as pessoas não têm alma, não têm coração. Pois é. Né? E a vizinha? Talvez você tá lá correndo com o menino doente e a sogra, a vizinha na sua casa ali. E tudo assim, certo, tudo natural, normal. Quando o diabo toma a vida de uma pessoa, ele é o que ele faz, ele mata, rouba e destrói, ele deixa as pessoas insanas, débeis, né? Pessoa cega, né? Não consegue ver, né? E assim, ele não conseguia ver que tudo aquilo que ele estava fazendo estava causando tudo aquilo para a criança, para nós. Mas quando só atraindo mais carga, só mais maldição. Isso mesmo. Mais maldição. Ô, Cristiane, aí você encontrou o Ministério Mudança de Vida. Sim. E foi. Foi a melhor coisa que a minha mãe me apresentou, né? A minha mãe me apresentou. A sua mãe? Porque aí a sua mãe recebeu o Senhor? Não. Não? Não. Não. Ela só mandou você. Ela só mandou eu. Ela falou pra mim, olha, abri uma igreja e me informaram que ela é muito boa. Você não quer ir lá? Como eu ia em tudo, falei, mais uma, né? Vamos. Mas olha o que você está falando, a sua mãe não, eu quero viver a minha vida aqui. Mas você, minha filha, vai lá ter uma igreja. E aí ela me levou, bispo. Bom, pelo menos ela te deu um bom conselho agora, fez né? algo bom por mim. E aí eu conheci o Ministério Mudança de Vida. Eu me recordo que quando eu cheguei na igreja, o Bruno, no dia que eu fui, fazia poucos dias que ele tinha saído do hospital, e ainda ele não estava bem, com febre. E eu lembro que eu cheguei, chorei muito no culto, e quando terminou eu procurei o pastor orou pelo Bruno, me orientou, e o Bruno melhorou. Aí é aquilo, né? O Bruno melhorou, eu já não vou mais, né? E aí o Bruno voltou a passar mal, aí foi o momento que eu falei, não, eu vou pra igreja, foi lá que, né, deu certo, de todos os lugares que eu já tinha ido buscar ajuda, nada tinha dado certo e lá deu. E aí eu fui novamente, e aí eu comecei a ir de verdade, peguei firme para valer, só que o Bruno ainda não havia melhorado totalmente. Melhorava, mas não curava. Porque às vezes aí que tá o problema das pessoas, né, bispa? Vai, melhora, muitos param. Isso. Né, mas a gente não pode tratar os sintomas, né? Tem que ir na causa. Tem que ir na causa. E aí chegou um momento que eu falei, não, agora é para valer. E eu lembro que um dia eu cheguei em casa, eu fui para a igreja sozinha, deixei o Bruno com ele em casa, e quando eu cheguei o Bruno estava com muita febre. Só que eu já estava melhor, já estava mais fortalecida, ouvindo a palavra. E eu cheguei em casa, o Bruno estava com uma febre muito alta, e o Bruno ele dava uma febre, bispa, de 40 graus, e ele chegava a convulsionar.
E eu cheguei, olhei para ele e falei, não, Senhor, eu não aceito. Aí eu me lembro que eu ungi ele, dobrei meu joelho do lado da cama e falei pro Senhor, Senhor, eu não aceito mais essa vida. Eu não aceito mais essa criança da maneira que está, porque eu me recordo que na época, cidadezinha pequena, né, criança às vezes queria picolé e o Bruno não podia nada. Ele era uma criança que ele não podia fazer nada de criança. Não podia andar descalço, não podia fazer nada. E aí eu dobrei o joelho do lado da cama e falei para Deus, Senhor, o Senhor cura ou o Senhor leva? Eu não quero essa criança desse jeito mais. E eu me levantei naquele momento, fui até a minha cozinha onde ficava a carteirinha do plano de saúde, os medicamentos, e eu rasguei a carteirinha, que na época era de papel. Quando eu fiz isso, o meu marido se revoltou, né? Se levantou e falou, não, se ele morrer, eu enterro ele num dia, no outro dia eu te mato e enterro você. Eu não tinha mais o que perder, né? Eu não tinha mais o que perder, falei, tá bom. Eu me recordo, bispo, que dentro de 40 minutos, a febre do Bruno baixou, sem nenhum medicamento. E nunca mais. Ali foi pra valer. E aí, quer dizer, agora eu já sei, né, o caminho. Aí eu comecei a perseverar mesmo. Que coisa, né? É. E, o Cristiane, aí, bom, você tá com a sua vitória e você falou, não, é isso aí, eu tô nessa igreja, eu vou levar para valer, porque olha o que Deus me deu, olha a vitória que Ele me deu e tal. Só que você ainda teve que lutar um bom tempo por esse casamento, porque ele levava você para a igreja. Sim. Ia para onde? Pro motel. Me deixava na igreja, ia pro motel, saía do motel, passava e me pegava na igreja. Isso eu não sei nem por quantas vezes isso acontecia, né? E eu, na minha inocência, na verdade não era nem inocência, bispa, chegou um momento da minha vida que eu já não me importava mais com ele. Eu me foquei tanto em Deus que o que me importava era Deus. Porque nós começamos a ouvir a palavra, nós sabemos que é Deus quem faz, não é a gente. Eu lutei por muito tempo com a força do meu braço. Eu lutei por muito tempo cobrando, exigindo mudanças que não vinham, mudanças que não aconteciam. Uhum. Só que a partir do momento que eu entreguei, falei, Senhor, eu não ponho mais minhas mãos. E foi quando eu sabia que por muitas vezes ele estava nesses lugares, por outras vezes eu saía para ir para a igreja, ele ia para bailes, para festas. Você disse que ele ia para a festa do peão, voltava com todos os cheiros e... Ô, bispo, por quantas vezes, às vezes hoje, né, eu falo, meu Deus, é só Jesus mesmo para fazer isso com a gente, né? Quantas vezes ele chegava cheirando de tudo, eu trazia ele para dentro, porque ele chegava de uma forma ele chegava tão bêbado que ele não conseguia nem entrar. Aí eu pegava ele com carinho, vem cá, meu bem, entra. Vamos tirar, porque peão, né, usa bota, né? Vamos tirar a bota. Aí sentava, ajudava ele a tirar a bota, ajudava ele a tirar a roupa para poder deitar, porque nem banho tomava. A velha Cristiane, será que ia largar ele lá na sarjeta? Com certeza, sem dúvidas. Mas a Cristiane, crente, mulher de Deus, agora... Vem cá, meu bem. Vem cá, meu não querido. Não é nem vem cá, miserável. Não, vem cá, querido, vem. Vamos lá, meu bem, vem cá, deixa eu te ajudar. E ajudava, a bispa tirava toda aquela roupa, todo aquele cheiro horrível, embriagado, né, ao extremo. Isso, havia bebidas, com certeza havia drogas, porque fumava também. E eu ajudava ele, fica aí. Porque ele usou amor. Drogas também, né? Sim, ele usava drogas também. Além da bebida, do cigarro. Sim, sim. Ele chegou a usar drogas também. Eu nunca cheguei a pegar a droga, mas eu sei que sim. E aí, deitava ele lá, querido, fica aí. Então, assim, a mudança aconteceu em mim, primeiramente, para depois ir acontecendo nele, né? E com isso ele foi vendo essa mudança em mim. Ele viu que eu não agia mais da mesma forma, da mesma maneira. Às vezes ele até assustava, falava, meu Deus, o que está acontecendo com essa mulher na igreja? Mas por quê? Porque já não era mais eu, né? Eu não agia mais por mim. Cristiane, é muito importante você dizer isso, porque tem mulheres que vivem esse tipo de situação e ela parte para cima mesmo, e ela quebra tudo e bate, e o sujeito
sai no tapa ali, né? Sim, Não adianta, né? não adianta. Por muito tempo... Vai perdendo o respeito, a Não. pessoa vai se adoentando. E não muda, né, bispa? E assim, bispa, Deus espera uma reação diferente da nossa parte. A partir do momento que nós começamos a ouvir a palavra, Deus quer que nós venhamos ser a mulher que a Bíblia manda nós sermos. A mulher sábia, a mulher que age com sabedoria diante da situação, não a mesma mulher de antes. Então, o que fez ele ver a mudança em mim foi as minhas atitudes. Porque na força do braço eu lutei por muito tempo. Eu agia como ele agia. E eu não tinha mudança. Não tinha resultado na sua vida, Não né? não tinha resultado, não mudava. E assim, parece que quanto mais você bate de frente, pior fica. E assim, quando você vai, tá na igreja, você tá ouvindo a palavra, você descobre uma vida nova. E você agora não aceita mais derrotas, você quer mudanças. Sim. E foi isso que aconteceu. Você começou a olhar e dizer, não, eu quero meu filho curado, eu quero esse homem transformado, eu quero a minha família, é o pai do meu filho. Sim. Então, assim, eu não quero essa derrota. Isso. E ali você foi passando, perdoando, tolerando Sim. aquele momento difícil, mas você recebeu graça, né, Cristiane? Sim, eu venci. Eu venci. Não foi fácil, mas eu venci. Foi muita perseverança. E crer na palavra para perdoar, né? Porque se não perdoar, a bispa não segue. Não consegue. Precisa ver o perdão. Precisa. Senão não consegue. E naquele momento você tinha que estar perdoando o tempo inteiro, né? O tempo todo. Falhava, eu perdoava. Falhava, eu perdoava. Mas eu venci. A perseverança faz a diferença. Você, muitas vezes, com certeza, aquilo devia começar a pesar, porque mesmo que você já tinha deixado nas mãos de Deus, aquilo começa a pesar. Tem um momento que mexe com as suas emoções, aquilo é ofensivo. Sim. Mas peraí, tá me desrespeitando. Sim. E o diabo se aproveita. Sim, e eu tinha algo assim, né, dentro de mim por muitas vezes. Eu não preciso viver isso. Eu não preciso tolerar isso. Eu posso seguir a minha vida. Hoje meu filho tá bem, eu posso seguir minha vida com Jesus. Mas não era isso que Jesus queria de mim. Você disse que você chegou também num momento, por conta de tanta traição, você pensar assim, olha, eu separo, ele dá a pensão, eu vou viver com meu filho, ele... e a vida anda. Ô bispo, a senhora vê como que é, né? Interessante. Eu tinha muito medo do meu filho crescer longe do pai. Porque quando os meus pais se separaram, eu sofri muito. E eu tinha essa preocupação com o meu filho. Eu não quero que meu filho cresça longe do pai. Mas no momento da situação... Você disse que você era muito apegada ao seu pai. Sim, sim. Então a separação para você foi muito difícil. Foi muito difícil. Foi muito dolorosa. Eu sofri muito com a separação dos meus pais. Mesmo sabendo que, como eles viviam, a melhor saída, porque não tinham entendimento, era a separação. Mas não foi fácil. E eu tinha muito medo do meu filho viver a mesma coisa. Então, ao mesmo tempo que eu pensava na separação, eu pensava, não, mas meu filho não pode crescer longe do pai. E isso fez com que eu continuasse ali lutando e perseverando. E crendo que Deus ia fazer uma obra. Sim, sim. E desenvolvendo mais e mais o perdão. Sim. Porque é necessário. Porque se não perdoar, a bispa, não consegue. Porque se ficar vivendo do passado, toda situação, ficar lembrando do passado, não segue. E jogando na cara. É isso que destrói muitos casamentos. Porque às vezes até diz que perdoa, mas diante da primeira situação, já joga na cara. E aí... Não vai, né? Não dá certo. Não dá certo. Não dá. Ou perdoa e apaga, esquece, segue, porque é a saída. Porque perdoar tem que perdoar, né, bispa? Vai ter que perdoar. Vai ter que perdoar. Perdoar tem que perdoar. Até porque quem não perdoa tá se envenenando. Aquilo não vai passar. Tá fazendo mal para ela. Para ela mesma. O perdão não é para quem merece, né? Não é. Então... Não é para quem merece. E perdão é uma decisão, né, Cristiane? É uma decisão. E é interessante, quando a gente recebe a palavra e ela entra de verdade, Sim. Você muda a visão, né? Sim. É tão lindo isso,
não é que é fácil, você fala assim, isso é fácil. Não, não é, mas você começa a ver o tanto que Jesus te perdoou, você também consegue ver os seus erros, Sim. e aí você começa a entender sobre misericórdia e começa a plantar misericórdia Sim. também, né? Sim, porque às vezes as pessoas olham para nós e falam, mas foi fácil. Não foi fácil, bispa. Só Não, quem vive sabe isso? que não é você, fácil. Muitas vezes, você já deu o testemunho, e vamos lembrar que você estava na igreja e muitas vezes você tinha consciência que ele estava aprontando lá fora. Sim, então não é fácil. E assim, o diabo, por sua vez, usa teus pensamentos. Mas você vai continuar? Você não tá vendo que ele não tá mudando? Tá vendo? O que adianta você ir tanto pra igreja? Bispa, quantas vezes eu ouvi da minha mãe, da minha própria mãe, dizendo assim, você fica... Ela que me levou pra igreja, né? Aí ela dizia pra mim, você fica enfiada dentro da igreja enquanto teu marido tá por aí. Qualquer dia você vai chegar, vai ter uma outra na tua cama. Faltou eu ver, né? Aconteceu, realmente. Mas eu cansei de ouvir isso da minha própria família. Então, assim, você ouve, você tem ataques de todos os lados. Mas se você decidiu lutar... Mas ele já fazia isso antes, imagina. Então, esse não era o problema. A igreja foi a fonte, né? Foi. A porta. A saída, né? A saída, né? para tudo. Para você conhecer Jesus e tá ali plantando uma boa semente, Sim. né? E trilhando um caminho diferente, né? Sim. Mesmo da sua mãe. Sim. Né? Porque ali no seu caso você era traída. Eu era traída. Você era traída. E aí você estava todo dia. Todo dia. Chuva ou sol, eu estava lá com o Bruno pequenininho, gordo, indo para a igreja. E graças a Deus, valeu a pena. Valeu né? a pena, graças a Deus. Cristiane, aí ele se rendeu a Cristo, foi. Sim. Foi para a igreja. Viu que não tinha outra saída, né? Porque ele também vivia, né, bispa, uma vida frustrada, infeliz. E quando ele começou a ver a mudança, ele falou, não, eu quero isso também. E, na verdade, foi um irmão dele, sofreu um acidente. Ele chegou a cair, no que ele caiu, bispo, ele bateu a cabeça. Isso aí mesmo. No que ele bateu a cabeça, o olho até saltou para fora. E aí ele foi desenganado pela medicina. A medicina falou que ou ele iria ficar vegetando ou ele iria morrer. E quando isso aconteceu, o que eu fiz? Eu falei para ele, falei, vamos orar. Vamos dobrar o joelho aqui na sala. Porque isso abalou muito ele, né? Porque estava em cima da minha casa. Então estava fazendo um serviço para ele. E ele se sentia culpado. E aí foi quando eu falei para ele, vamos dobrar o joelho aqui. Falei para ele, faça um voto com Deus. E ele fez. E ele falou que se Jesus curasse o irmão dele, que ele iria servir Jesus para o resto da vida. E dentro de 3 dias, meu cunhado saiu do hospital, bispa, teve alta. Milagrosamente, com sangramento no cérebro, 5. Com sangramento no cérebro, ele saiu do hospital. E aí eu me recordo que isso foi numa quarta-feira, aconteceu numa terça, aí aconteceu toda a situação. Na quarta-feira ele falou pra mim, hoje eu vou pra igreja. E eu fiquei toda feliz, falei, oba, hoje nós vamos pra igreja. Ele falou, não, você não vai, eu vou, você vai ficar. Falei, tá bom. E aí ele foi, falou, né, com um presbítero na época, e a partir daquele momento, nunca mais ele deixou de ir. Ele tinha muita coisa também para botar para fora, né? Tinha muita coisa. E aí ele começou, foi também quando ele confessou muita coisa que você também não sabia. Te pediu perdão de coisa. Porque você sabia de muito, mas tinha coisa escondida, muita coisa. Inclusive a situação da minha sogra. Que depois, por muito tempo, eu tive que orar. Senhor, me ajuda eu perdoar minha sogra. Porque até isso, eu fiquei sabendo que ele me contou. Senão eu também não ia saber nunca. Porque aí a palavra foi tocando e ele não suportou. E ele foi fazendo a catarse. Aí ele foi contando tudo. Contando as pessoas com quem ele havia me traído, a situação da minha sogra. Ele começou a colocar tudo pra fora. Falei, meu Deus, amém. Graças a Deus que agora eu sou convertida. Então pode contar. Pode contar que eu tô preparada. Mas foi... E ele contou e você teve estrutura também, né, Cristiane? Sim. Deus te deu graça, né? Deu. Pra perdoar mais. Mais perdão. De início você fala, meu Deus, será que eu vou conseguir? Mas Deus dá graça.
né? Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Então Deus me deu graça para ouvir tudo e perdoar. Cristiane, a partir daí você passou a ter um marido que você nunca tinha tido. E meu filho, um pai também, né? Que ele nunca tinha tido. Que aí ele foi um pai presente, um pai que era o que você mais desejava, né? Sim, sim. Sim. E aí vocês começaram a fazer a obra juntos e quiseram, depois de um tempo, quiseram ser internos. Isso. E tudo começou por ele que aceitou. Ele que teve o chamado na época, né? E aí ele aceitou e eu rápido, mais que rápido, falei, vamos sim. Não queria nem saber, né? Falei, não, vamos sim. E aí viemos. Olha que coisa, ele que se tomou prontificou, ele que tomou a iniciativa, isso, ele que quis. Isso. Porque aí ele também se envolveu tanto com as coisas de Deus que ele não queria mais nada lá fora. Né? Mais nada. E na época ele trabalhava num bom emprego, tinha até um cargo bom, mas mesmo assim, pediu as contas, saímos assim, sem direito a nada, porque íamos fazer a obra. Ô Cristiane, e aí vocês têm estado e você passou a viver. Quando você fala assim, valeu a pena, foi porque você passou a viver uma vida que você nem sabia que existia, né? Com certeza. Eu comecei a ter uma vida de paz, né, Bispa? Ter paz, ter segurança, amparo, tudo diferente, tudo que eu não tinha lá fora. Porque eu penso assim, quando nós casamos, nós sempre temos aquela expectativa, início de casamento, tudo muito bom, mas não foi. Então assim, depois que eu conheci Jesus, depois que eu vim para a igreja, depois que nós nos tornamos internos, aí que eu fui ver o que era viver, o que era prazer, o que era bom de verdade, porque lá fora eu não sabia. Eu lembro dele dar um testemunho e contar, né, de vocês saírem, às vezes depois que vocês estavam vivendo essa vida com Deus. Ele se apaixonou tanto por você que ele contou uma vez de uma cena de vocês irem, acho que de moto, e aí começou a chover. Sim. E você dançou para ele na chuva e ele ficou que assim. É verdade. Ele disse Nem que... eu lembrava disso. Eu lembro, você vê que eu tenho boa memória, hein? É verdade. Isso mesmo. Andando descalço, na lama, dançando. Foi algo incrível. Dançando para ele. Isso e mesmo. Ele, assim... Você estava vivendo, assim, uma coisa e ele todo apaixonado, contando que essa mulher dançou para ele na chuva. É isso mesmo. Isso foi real, meu Deus. Cada momento bom, verdade. Foi muito bom, muito bom. Então eu lembro que ele realmente falava com muito gosto, com, assim, de quem tá, um homem que está apaixonado. Sim. Vivendo aquilo que não havia vivido, né, Bispa? Vivendo... Porque com Deus é tudo diferente, né? Com Deus a gente se apaixona, a gente ama. É uma outra vida, né? É diferente. Só quem vive sabe. Porque às vezes as pessoas estão aí e falam, mas será que é? Vale a pena perseverar para poder viver aquilo que Deus realmente tem. É muito bom, muito bom. Ô, Cristiane, você viveu muitos anos fazendo a obra, sim, junto com seu marido, vendo seu filho e sua família crescer, porque depois você teve também o João, né? Sim. Deu um tempo, veio ele. Veio. E a família cresceu. Sim. E sua família foi sendo estruturada dentro da obra. Bom, há alguns anos ele teve uma enfermidade. Sim. E ele tem sido cuidado, você tem cuidado, a igreja tem cuidado dele. Muito. E uma coisa que é importante, a paz que você teve em Jesus, né? Sim, Bispa. Hoje ele vive nessa situação, com essa enfermidade, mas assim, a estrutura que nós temos, o apoio, que a igreja, que a senhora, o cuidado, se eu não tivesse, Bispa, esse apoio, essa estrutura, eu não sei. Eu acredito que eu não estaria aguentando. Mas assim, tudo que eu vivo hoje, né? Porque por muitas vezes algumas pessoas que sabem falar, eu não acredito que você vive isso. Mas por que
eu mantenho a minha alegria, a minha felicidade, porque eu sei que Deus está no cuidado de tudo, eu sei o cuidado que a senhora tem, que o ministério tem, o suporte, o apoio que nós temos, tanto espiritual, porque, olha, bispo, só Jesus sabe. E assim, eu posso dizer para a senhora assim, que o cuidado de Deus que nós temos não tem explicação, não tem palavras. É muito forte isso. Porque se eu não tivesse, bispa, se eu não tivesse no ministério, eu não sei o que seria, não somente de mim, mas dos meus filhos também. Porque eu sei que os meus filhos também teve todo um suporte diante de toda essa situação. Para passar por tudo. Para passar. Por tudo. É todo um cuidado, né, interno. Tudo, bispa. É assim, o cuidado que... Vou falar do João, né? Porque o Bruno hoje ele já casou, já segue a vida dele. Vou falar do João. O cuidado que o ministério tem com o João. Porque para o João, viver o que ele vive com o pai não é fácil. Mas assim, o suporte que o ministério dá para o João, bispo, a vida do João é a obra. Quanto mais ele se envolve, mais ele quer se envolver. E ele é feliz, demais, bispo, demais. Equilibrado, e vai, é tudo normal, né? Tudo. Você vê, com Deus é assim, né? Você pode... O problema, você pode estar no fogo, sim, mas você não se queima. Não se queima. E assim, eu vejo o cuidado de todo mundo com o João, da senhora, do ministério, o cuidado com ele. Por quê? Para uma criança, se não tivesse o apoio do ministério, como seria? Mas assim, eu sou muito grata. Eu não tenho o que ficar falando, é gratidão pelo cuidado, pelo suporte, e o cuidado com ele também, bispo, porque ele é muito bem cuidado. Meu marido é muito bem cuidado. Ele é muito bem cuidado mesmo. Se não tivesse essa estrutura, talvez não tivesse mais vivo, né? Não, eu já ouvi isso de vários médicos. Se ele não tivesse esse suporte... Se tivesse, eu ouvi, eu não sei se foi a enfermeira que falou para um deles, alguma coisa, que se ele tivesse... no SUS já teria morrido há muitos anos. Sim, eu ouvi isso de um médico, né? Ela falou para mim, uma doutora falou para mim, se ele não tivesse esse suporte, esse cuidado, ele não estaria mais vivo. Então, se ele está, é porque ele tem todo esse suporte e esse cuidado. E, Cristiane, você vive com paz, né? Graças a Deus. Deus tem te dado, né? Sim. Esse envolvimento no reino, todo esse zelo, esse amparo, você vai seguindo, eu vejo que você continua normal, você faz a obra, você segue com tranquilidade, com paz. Sim, eu faço a obra, cuido dele, apoio o que precisa com ele, né? Tenho o pessoal que me apoia também, mas eu estou presente, realizo a obra e assim, tudo com muita alegria, com muita leveza. Né? Isso não me pesa, isso não me frustra. Pessoa que não tivesse, uma pessoa que não tem o Senhor, jamais conseguiria passar por isso. É o que a gente está dizendo, né? Os filhos não teriam esse equilíbrio, essa paz, essa alegria. Sim. Ele não estaria nem vivo mais, né? Sim. Então, assim, o que nos faz estar até aqui é Jesus. É Jesus, porque eu não consigo me ver sem Jesus diante de uma situação dessa. Não consigo, não gosto nem de imaginar. Meu Deus, não gosto de imaginar. É Ele, tudo é Ele, né? Tudo é Ele, bispa. Tudo é por Ele, tudo é pra Ele. E é assim, é Ele que renova as forças toda manhã, né? Que cada dia é um desafio. Mas Ele está ali sustentando, é a palavra, né? Eu pego pela tua mão direita e te digo, não temas porque eu sou contigo. E realmente, Ele não é só comigo não, Ele é com toda a minha família. É isso aí. Você ama Jesus, tem paz com Jesus. Sim. O que você diz para essa mulher que hoje está vivendo situações como você já viveu e talvez até algo que você vive hoje? Bispa, se apega a Deus. Como a senhora leu no início, tudo é possível ao que crê. Então, crer. Jesus pode transformar aquilo que era um caso perdido para Deus, porque o meu marido era um caso perdido para Deus. Só que Deus cumpriu com a palavra. Crê no Senhor Jesus, que será salvo tu e tua casa. Então, eu creio. Eu criei. Foi fácil? Não foi. Mas houve uma perseverança, uma escolha da minha parte. Não,
eu vou obedecer, eu vou ouvir a palavra, eu vou perseverar. Eu não vou ficar olhando para a situação, porque, bispo, o que acontece com muitos? Olham para a situação, olha para o momento, não olha para o momento não, foca na palavra. Então, se alguma mulher estiver vivendo alguma situação no casamento, porque de repente o marido mesmo já diz, eu não vou mudar, eu não vou para a igreja, eu cansei de ouvir isso. Eu cansei de ouvir isso. Mas eu continuei firmado na palavra e Deus cumpriu. E se estiver vivendo uma situação como eu estou vivendo hoje, também creia na palavra. Tudo é a palavra, nós vivemos pela palavra. É a palavra que nos fortalece. Porque ele pode curar, mas se ele não quiser curar, ele sabe por quê? Sim. Ele sabe. Você tem graça. Eu tenho graça para viver a cada momento. E eu disse que a hora que você chegou, toda produzida, toda bonita, e ativa no reino. Sim. Porque a gente tem uma esperança, né? Sim, sim. Nós estamos olhando para algo muito maior e vivendo para algo maior. Sim, sim. Não temos medo da morte. Não. Viver é Cristo, morrer é ganho. Sim. Não temos medo do amanhã. Quer dizer, nós não temos essa visão que o mundo sem esperança tem. A nossa visão é da eternidade. É uma visão de paz. Não, o senhor, chegou um problema, nós vamos lutar para vencer. Caso a frase dele seja para nós, que até o presente momento, nesta situação, para você é que tem sido, a minha graça te basta. Sim, todo. Você tem tido a graça. Tempo todo. Então você teve vitória em tudo. Em tudo. Nesta situação, a frase foi: a minha graça te basta. E estamos aí. Quer algo melhor? Não tem. Você está tendo graça, Tô tendo toda graça. Toda graça para cada dia. E assim, somos prisioneiros da esperança, cremos, confiamos e tudo está na mão de Deus. Aquele hino, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua. E nós continuamos aqui. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele então, é Deus, isso né? que nos basta. Ele não é Deus, ele não foi Deus só quando ele curou o Bruno, salvou e levou você a viver, assim, o céu, um pedacinho do céu. Sim, sim. Né? Um paraíso. Isso. Uma vida dançar maravilhosa. Na chuva. Dançar na chuva. Então, ali ele é Deus. Não. Deus Aí, se alguma coisa acontecer e ele disser para você, neste caso, agora a minha graça te basta. Então não é Deus mais. Não, ele continua sendo Deus. Até porque você vê Deus em tudo, né? Em tudo, em detalhes. É o que você acabou de falar, em cada cuidado, em cada amor, em cada zelo. Tudo eu vejo Deus, tudo. Então, eu fico com Deus. As enfermeiras que estão lá te ajudando. Estão lá, uma bênção. Graças a Deus. Que te ajudam. Sim, sim. Então, bispo, eu só tenho que agradecer a Deus por tudo. A Deus, ao ministério, a senhora, porque tudo partiu da senhora, né? Desde lá de trás, começou na senhora, então... Eu que agradeço, Cristiane, alegria minha. E ouvi a sua história mais uma vez, estou vendo que você está chorando. Tem um olho aqui que não para de chorar. É porque vai trazendo, vai trazendo, né, bispo? E assim, né, e nada tira, né, aquele amor de Deus, né? Porque às vezes fala, poxa, mas viveu tanta coisa boa e de repente agora está vivendo isso. Mas Deus continua sendo Deus. Então, independente do momento que eu estou vivendo hoje, o importante é que a graça me basta. Eu penso que você está dando um testemunho ainda maior, porque é aí que você mostra realmente onde está a sua fé, né? Que fé está aí. No que você realmente acredita. Se Deus é tudo para você mesmo, né? Porque é maravilhoso você contar sobre as curas, sobre as libertações. Sim. Tá, e se você chegar num ponto onde Deus diz para você, bom, nessa situação eu te dou graça. E aí, graça é tudo que eu preciso na minha vida. Tudo que eu preciso. Porque aí a gente vê Deus em cada detalhe. Você vive a sua vida vendo Deus.
o tempo todo, porque você vive milagres todos os dias. E assim, bispa, diante de uma situação como essa, você não tem o que depender. É só de Deus. É só Deus. Não tem o que fazer. Então, se eu não tiver Deus, eu não tenho nada. Mas se eu tenho Deus, eu tenho tudo. Você tem tudo. Eu tenho tudo. Então, eu tenho tudo. Você tem tudo. Eu tenho Nós tudo. temos tudo. Nós temos tudo. Deus é tudo, né? Tudo. Tudo começa com Deus, caminha com Deus, tem que terminar com Deus. A mensagem é essa. Tudo é Deus, né? Tudo é Deus. E a tua graça me basta. A tua graça me basta. Tua graça me basta. E se ele disser, eu te dou graça, então você recebeu tudo que você precisa. Tudo. Para vencer mais um dia, para continuar vencendo, para continuar seguindo, independente do momento. Mas a graça do Senhor me basta. Exatamente. É lindo também, porque nós temos que lembrar que Abraão, com certeza já tinha orado diversas vezes por Sara, e a Sara continuava sendo estéril. Aí Deus manda ele orar por Abimeleque, as esposas dele. Todas as mulheres de Abimeleque, está escrito assim, foram curadas da esterilidade. Aí você imagina, ele tinha um harém, está escrito lá. Todas as mulheres do harém de Abimeleque foram curadas. Aí eu não sei quantas mulheres tinham nesse harém, mas eles não costumavam ter poucas mulheres, não. Uhum. Mas vamos lá que eu jogue baixo, que tinha lá, não sei, umas 20, 30 mulheres nesse harém. Sim. A Bíblia diz que o Senhor curou todas. Sim. Todas. Aí a Sara, Senhor, só essa aqui, cura essa aqui. A única, a minha, Senhor. E não, ele esperou o tempo, teve que aguardar. Quando chegou a hora, Deus, aliás, a hora que já tinha passado de hora. Né? Tipo passado. Lázaro, já 4 dias no sepulcro, cheirando mal. Então, isso é lindo, a confiança neste Deus. Entender, porque naquele momento, com certeza, Abraão teve que aumentar ainda mais a fé dele, porque ele orou pelas mulheres de Abimeleque, todas foram curadas, mas a Sara ainda tem que esperar mais um bocadinho. E não é diferente, né, bispo? Às vezes a gente ora por pessoas são curadas e você esperando a cura. Exatamente, exatamente. Aí está o seu teste de fé em continuar crendo neste Deus que tudo pode. O tempo todo. É isso aí. Deus curou seu destino, Cristiane? Sim, com certeza. Sim, com certeza, bispa. Você sorri, é um sorriso gostoso de quem está em paz com Cristo, né? É gratidão, bispa. É um sorriso assim que, independente, eu sou grata. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Muito obrigada. Deus é bom, né, minha querida? Demais. Deus é bom. O tempo todo. Maravilhoso, maravilhoso, sim. Deus é bom o tempo todo. Vamos orar. Ó Senhor, o Senhor é bom. E eu te agradeço de todo o meu coração. Muito obrigada pela vida da Cristiane, da família. Muito obrigada por esse testemunho, por essa história que nos edifica. Uma história tão bonita de mudanças, de perseverança, de perdão. Ah, Senhor, de confiança. De alguém que realmente se tornou prisioneira da esperança. Muito obrigada. Obrigada pela sua bondade. É o que está escrito no Salmo 23, que a bondade do Senhor e a misericórdia nos perseguirão. Todos os dias da nossa vida, a sua bondade nos persegue. O que seria de nós sem o Senhor? O Senhor é um Deus amoroso, um Deus presente, um Deus que cuida dos seus. O Senhor diz, não tema, porque eu sou com você. Eu te sustento. Eu te dou graça. E graça é tudo, favor é tudo. Quando o Senhor nos dá graça, a gente vive a graça do Senhor sendo derramada
sobre nós, nos ajuda a viver uma vida tão abençoada, de paz, de alegria. Nós temos força, nós temos visão de futuro. Ah, Senhor, a alegria transborda. Muito obrigada. Nós só temos que te agradecer pela sua bondade para conosco. Abençoa cada pessoa que está aqui comigo, lares, famílias. Toca profundamente. Fala, socorre, anima. Senhor, que essa pessoa tenha se enchido de esperança. O Senhor é o Deus que salva, cura, liberta, transforma. Nos ajuda a perdoar, a superar. O Senhor é o Deus que nos ajuda a passar por um momento difícil, por um teste de fogo. Ah, o Senhor derrama graça e a sua graça realmente nos basta. Muito obrigada, Senhor, porque eu sei que está tocando corações. Dá força, dá ânimo, levanta, enxuga as lágrimas, derrama uma paz nesse coração, ajuda a perdoar, ajuda a superar, ajuda a crer. Senhor, abençoa cada pessoa que está conosco. Toca profundamente, levanta, Senhor, pessoas fortes, levanta, coloca em pé para a glória do teu nome, cura, liberta, transforma, restaura, dá força que essa pessoa precisa para se levantar e avançar, enfrentar o que ela tiver que enfrentar, porque ela pode. O Senhor nos ajuda a enfrentar, o Senhor nos ajuda a enfrentar e a vencer, a perdoar, a passar pelas coisas. O Senhor nos dá graça para superar um momento difícil. Que ela receba nesse momento esse poder, esse amor e que ela tenha uma experiência poderosa com o Senhor. Eu abençoo cada lar, cada coração, as famílias. E eu agradeço por tudo que está fazendo. Eu agradeço, Senhor, pelo retorno, pelos frutos que vamos colher desse testemunho. Eu agradeço por tudo. Nós te amamos e te louvamos pela sua imensa bondade. Ó Deus, tu és grande. E é pelo Senhor que nós estamos aqui, porque a tua misericórdia se renova a cada manhã. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Sim, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E a graça dele nos cobre, nos ajuda a caminhar e a ir além. Confia na bondade do Senhor, porque ele é bom. Esse Deus é bom. Eu comecei lendo, creia em Jesus. Tudo que você tem que fazer é crer nele. E você vai encontrar tudo que você precisa. Tudo é Jesus. Nele você se satisfaz. Ele dá o que a gente precisa. Ele nos ajuda a viver e a caminhar. Muito obrigada, minha querida. Foi um prazer ter você aqui. Amém, Deus te abençoe mais e mais, amém, viu? Amém. E muito obrigada a você. Pode contar com a gente. É um prazer servir. Nós estamos aqui. Pode vir, venha. Vai ser um prazer receber você. Deus te abençoe muito e cada vez mais. Amém.